Livro O Maior Segredo de Rhonda Byrne. Capítulo 6. É possível viver a vida sem que sentimentos negativos voltem a perturbá-lo. Quando você vive a partir da consciência que sentimentos negativos não afetarão, da mesma forma como acontece agora. O verdadeiro você é pura felicidade a qualquer momento e em qualquer condição. Pode ser difícil imaginar que você possa dar fim aos seus sentimentos negativos que o afetam, mas descobrirá por si mesmo que é possível. Abre aspas. Sentimentos negativos são destrutivos. O que somos é construtivo. Fecha aspas. Minha mestra. Através da prática dos métodos compartilhados neste livro, não sofro mais de sentimentos negativos extremos. Se qualquer sentimento negativo aparece, é bastante suave, eu o percebo de imediato e ele se dissolve em seguida. Quando eu era mais jovem, os sentimentos negativos costumavam me derrubar, como se eu fosse jogada dentro de um furacão. Porém, depois que descobri o segredo, me tornei consciente de como estou me sentindo de um momento para o outro. E se você estiver consciente de como está se sentindo, basta um único passo ainda mais simples, como vai descobrir, para dissolver os sentimentos negativos de uma vez por todas. Quando está livre de todos os sentimentos negativos, o que sobra é a consciência infinita que você é, e a sua vida será sem dúvida espetacular. Abre aspas. Depois de perceber o quão descomplicado é o modo de vida mais elevado, será necessário um esforço tremendo para presumir o contrário. Fecha aspas. Lester Levinson. Entender o que realmente são sentimentos ajuda a diminuir o poder que eles têm sobre você. Sentimentos e também pensamentos e sensações são apenas um movimento de energia. A energia vibra, o que significa que os sentimentos, assim como os pensamentos, também vibram. Sentimentos diferentes vibram em frequências diferentes. Bons sentimentos vibram em frequências mais altas, são benéficos para o corpo e afetam positivamente os aspectos que cercam a sua vida. Os sentimentos positivos que você tem também beneficiam os outros seres e o planeta como um todo. Sentimentos negativos vibram em frequências baixas, são prejudiciais para o seu corpo, para os aspectos da sua vida, para outros seres e para o planeta. Mas de onde vêm os sentimentos, afinal? Pensamentos geram sentimentos. O tipo de pensamento que você tem vai gerar o mesmo tipo de sentimento. Ao ter pensamentos felizes, você se sente feliz. E uma vez que você está se sentindo feliz, é impossível ter pensamentos de raiva ao mesmo tempo. Pensamentos felizes geram sentimentos felizes, que geram mais pensamentos felizes. Da mesma forma, se você está com raiva, é porque teve pensamentos de raiva. Pensamentos e sentimentos sempre combinam. Eles são as duas faces da mesma moeda. Se uma situação surge e você permite que pensamentos e sentimentos negativos tomem conta de você, é provável que continue a experimentar várias coisas dando errado, uma após a outra ao longo do dia. No entanto, quando se sente bem, acontecerá uma coisa boa atrás da outra durante o seu dia. O que você sente por dentro corresponderá exatamente o que vivencia no mundo ao seu redor. Abre aspas. Agora você sabe que nada que existe vem de fora. Tudo parte dos pensamentos e sentimentos que carregamos dentro de nós. Fecha aspas. Em O Segredo.
Sentimentos positivos. Você já notou que todos os sentimentos bons não exigem esforço algum? Quando está se sentindo bem, você também se sente leve como uma pluma e como se tivesse um estoque ilimitado de energia. Ao se tornar mais sensível à forma como está se sentindo, notará o efeito positivo que os bons sentimentos têm sobre o seu corpo e a sua mente. Sentir-se bem não significa agir como uma líder de torcida em um jogo de futebol americano, pulando cheia de entusiasmo. Como você sem dúvida teria experimentado, quando fica animado demais, dissipa toda a sua energia e fica esgotado depois. Sentir-se bem é a forma como você se sente no final de um grande dia em que tudo ocorreu bem, ou quando você está descansando de férias, ou quando fez exercícios pesados, tomou um banho e depois se sentou para desfrutar do jantar ou do seu programa favorito. Você se sente relaxado. Sente uma sensação de alívio. Você repousa e sente felicidade e paz. Sabe aquelas ocasiões em que diz: "Ah, isso é tão bom"? É isso que significa se sentir bem. Se pudesse se libertar do controle da sua vida, automaticamente se sentiria dessa forma, porque se sentir bem é a sua verdadeira natureza. Na verdade, sempre que se sente bem, significa que deve ter deixado sentimentos ruins de lado, permitindo que os sentimentos bons aparecessem naturalmente. Abre aspas. Bons sentimentos devem ser apreciados. Eles são expressões de alegria e nos levam de volta ao júbilo, que é a nossa verdadeira natureza. Apenas desfrute-os, seja como eles. Fecha aspas. Francis Lucili. Sentimentos bons e positivos são resultado de dizer sim ao que está acontecendo na vida. Sentimentos positivos vêm do sim, eu quero isso. Sim, isso seria ótimo. Sim, isso é bom. Sim, adoro isso. Ou sim, essa é uma excelente ideia. Não há problemas com sentimentos bons ou positivos. Afinal, a felicidade e os bons sentimentos vêm da consciência. Aproveite os bons sentimentos, explore-os e se apaixone por eles. Sentimentos negativos. Sentimentos negativos são o resultado de você pensar ou dizer não diante de um acontecimento. Sentimentos negativos vêm de não, eu não quero isso. Pode ser algo doloroso que uma pessoa disse ou fez, alguém discordando de você, uma situação importante ou não que não ocorreu da maneira que você desejava, como uma discussão, um atraso, um problema de saúde ou término de um relacionamento, dívidas crescentes, perder o celular, trânsito, um atraso em uma entrega, item fora de estoque, tempo quente ou frio demais, problemas com governos, voos atrasados ou cancelados, estacionamentos sem vagas ou longas filas no supermercado, no banco ou no aeroporto. Quando você pensa ou diz, não, eu não quero isso, de imediato a frase provoca resistência em você. E é a resistência que produz os sentimentos ruins. E então, como se não bastasse resistirmos a uma situação, vamos além e resistimos sentimentos ruins também. Acabamos nos sentindo ainda pior, presos a uma teia de sentimentos ruins causados não exatamente por algo acontecendo no mundo exterior, mas pelas nossas próprias reações.
Nossa resistência ao que está acontecendo e os nossos sentimentos negativos não só nos mantêm presos à situação que não desejamos, como também drenam o nosso corpo de energia e até mesmo impactam o nosso sistema imunológico. Abre aspas. Sentir-se triste em relação a qualquer coisa é se agarrar a essa coisa. Diga: preciso deixar isso de lado. Você vai se sentir melhor na mesma hora. Fecha aspas. Lester Levinson. Sentimentos positivos não exigem absolutamente esforço algum, porque são a verdadeira natureza da consciência. Somos feitos de sentimentos positivos. Somos feitos de alegria, felicidade e amor. Sentimentos negativos requerem uma quantidade de energia imensa para serem mantidos. E esse é o motivo pelo qual nos sentimos esgotados se perdemos o controle das nossas emoções durante o dia. Uma breve situação em que somos tomados por emoções negativas, como quando perdemos paciência, nos deixam arrasados, porque foi preciso um esforço e uma energia enormes para construí-la e sustentá-la. A situação exige esforço porque não é o que somos. Quando sentimos quaisquer sentimentos negativos, naquele momento estamos lutando contra quem somos. Abre aspas. A manutenção do eu consome energia demais. Fecha aspas. Peter Lowry. Abre aspas. Ser uma pessoa exige uma boa dose de energia. Ser você mesmo não exige energia alguma. Fecha aspas. Muji. Abre aspas. Depois de deixar de lado uma parcela suficiente do ego, você naturalmente sente a paz e a alegria do seu eu. Fecha aspas. Lester Levinson. Sentimentos bons e positivos ocorrem de maneira natural na ausência de sentimentos negativos. Você não precisa fazer qualquer esforço para tê-los. Tudo o que precisa fazer é abrir mão dos sentimentos ruins e então se sentirá feliz e bem de verdade. Abre aspas. O amor não exige esforço algum e o ódio exige esforço demais. Fecha aspas. Lester Levinson. Sentimentos enterrados. Abre aspas. Grande parte da carga emocional que você carrega hoje nasceu como um sentimento rechaçado. Fecha aspas. Jean Fraser. Desde a infância, reprimimos sem perceber inúmeros sentimentos ruins, que agora estão armazenados na nossa mente subconsciente. Os sentimentos ruins ficam enterrados na mente subconsciente, diminuindo a nossa energia e a nossa vida. Toda essa energia está presa no corpo, e é essa energia que desgasta a saúde do corpo e outros aspectos da nossa vida. Sentimentos ruins ou negativos são os únicos sentimentos que reprimimos e enterramos, de modo que eles acabam, no fundo, se tornando a mesma coisa. A raiva que você sente quando fica irritado é a mesma raiva reprimida que vem de dentro de você. Além disso, os sentimentos negativos reprimidos vêm junto com diversos pensamentos negativos, que são os pensamentos que fazem a gente se sentir mal em primeiro lugar, bem como todos os pensamentos que já tivemos, uma vez que eles estão relacionados ao sentimento negativo. Os pensamentos que estão vinculados ao sentimento negativo reprimido nos mantêm presos na nossa mente, reciclando-se sem parar, afetando de maneira negativa a nossa vida e impedindo que percebamos o nosso verdadeiro eu.
Bebês e crianças menores de 3 anos não reprimem as suas emoções porque estão vivendo a verdadeira natureza da consciência. Então, desapegam das suas emoções de maneira automática. Essa é a razão pela qual você vê bebês e crianças indo das lágrimas a um sorriso e às gargalhadas em segundos. Eles não resistem a qualquer emoção. Abre aspas. Somos tão bons em reprimir as coisas na vida adulta que, na maioria das vezes, já é um hábito. Nós nos tornamos tão bons ou melhores em reprimir quanto éramos originalmente em deixar para lá. Na verdade, reprimimos tanto da nossa energia emocional que somos todos um pouco como bombas relógios ambulantes. Muitas vezes sequer temos noção de que reprimimos as nossas verdadeiras reações emocionais até que seja tarde demais. O corpo já dá sinais de doenças relacionadas ao estresse, os ombros estão colados nas orelhas, o estômago está dando nós, ou então explodimos e falamos ou fazemos algo que depois lamentamos. Fecha aspas. Hallie Juskin. Quando você tem uma experiência negativa que lhe causa sentimentos ruins, a menos que os deixe ir por completo, eles acabam sendo empurrados para dentro de você e ficam lá reprimidos. Mesmo quando você talvez acredite que já tirou algo do peito ou que a situação que o aborreceu foi resolvida, a menos que especificamente deixe o sentimento negativo de lado, ele permanecerá em você, reprimindo na sua mente subconsciente. Abre aspas. Expressar sentimentos negativos apenas permite que uma quantidade suficiente da pressão interna saia para que o restante possa ser reprimido. Este é um ponto importante a ser compreendido, pois muitos indivíduos na sociedade atual acreditam que expressar os sentimentos os liberta deles. Na verdade, o que ocorre é o oposto. Fecha aspas. Dr. David R. Huskins. Então, desabafar ou descarregar não é a solução. Isso só vai dar mais energia à emoção já reprimida, porque sentimentos expressados também são reprimidos. Às vezes, também reprimimos de propósito os sentimentos ruins e, assim, eles também são empurrados para o subconsciente. Reprimimos deliberadamente as nossas emoções quando repelimos os sentimentos que nos incomodam, como a dor e a tristeza, ou quando sufocamos sentimentos como a raiva. Abre aspas. Reprimir é manter uma tampa sobre as nossas emoções, empurrando-as de volta para dentro, negando-as e fingindo que não existem. Qualquer emoção que chegue à consciência e não seja deixada de lado é automaticamente armazenada em uma parte da nossa mente chamada subconsciente. Em grande parte, a maneira como reprimimos as nossas emoções é escapando delas. Fecha aspas. Hallie Juskin. Imagine que você teve uma experiência decepcionante com um parente ou um amigo. Você acha que a pessoa o desapontou ou está decepcionado com ela. Esse sentimento permanece reprimido dentro de você e a pressão causada pela energia emocional aprisionada aumenta até que parte dela precisa ser liberada. A decepção reprimida tem que achar uma válvula de escape para aliviar a pressão no seu corpo. Então ela encontrará pessoas, circunstâncias ou situações que vão decepcionar, permitindo que parte da sua energia acumulada seja liberada.
Isso se aplica a todos os sentimentos negativos que você já reprimiu, e a maioria de nós reprimiu uma quantidade enorme de sentimentos negativos. Se você sentiu, você reprimiu. Se já se sentiu incomodado, então sabe que o incômodo já foi reprimido dentro de você. Se não tivesse esse sentimento reprimido dentro de você, não seria capaz de se sentir incomodado com nada. Então, sempre que se sente incomodada, é o incômodo original que sentiu e reprimiu que está saindo. E este é o caso de todo sentimento negativo, seja raiva, frustração, irritação, vingança, ódio, depressão, tristeza, desespero, inveja, culpa, vergonha. Infelizmente, reprimimos vários sentimentos negativos quando somos crianças porque, na nossa inocência, consideramos doloroso demais para lidar com eles e, assim, com o passar do tempo, rejeitar os sentimentos em vez de deixá-los acontecer se torna um hábito. Dessa forma, quase todo mundo passa a vida inteira reprimindo ou sufocando sentimentos ruins. Sua mente vai encobrir a verdadeira causa de um sentimento ruim, usando alguma projeção para convencê-lo de que o sentimento foi causado por algo exterior a você. Abre aspas. A mente culpa eventos ou outras pessoas por provocar um sentimento e vê a si mesmo como vítima inocente e indefesa das causas externas. Eles me deixaram nervoso. Ele me deixou chateado. Isso me assustou. Os acontecimentos mundiais são a causa da minha ansiedade. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Os sentimentos reprimidos e sufocados buscam uma válvula de escape e utilizam esses acontecimentos como gatilhos e justificativas para se aliviar. Somos como panelas de pressão prontas para liberar vapor assim que surge a oportunidade. Nossos gatilhos estão configurados e prontos para disparar. Na psiquiatria, esse mecanismo é chamado de deslocamento. É porque estamos com raiva que os acontecimentos nos deixam com raiva. Fecha aspas. Dr. David R. Huskins. Você não se sente como uma panela de pressão quando um sentimento ruim como raiva toma conta de você muito intensa e rapidamente? Se conhece alguém que sente raiva o tempo todo, isso significa que essa pessoa tem muita raiva reprimida, provavelmente desde os primeiros anos de vida. Essa pessoa também tem certeza absoluta de que são os outros indivíduos ou as circunstâncias que lhe provocam ataques de raiva. Mas é quase certo que a única causa disso seja a raiva reprimida. Abre aspas. A verdadeira fonte de estresse é, na verdade, interna, não é externa, como as pessoas gostariam de acreditar. A disposição para reagir com medo, por exemplo, depende da quantidade de medo que já está presente para ser desencadeado por um estímulo. Quanto mais medo temos do lado de dentro, mais a nossa percepção do mundo se transforma em uma expectativa tomada pelo pavor e pela cautela. Para a pessoa com medo, este mundo é um lugar aterrorizante. Para a pessoa com raiva, este mundo é um caos, repleto de frustração e aborrecimento. Para a pessoa com culpa, este é um mundo de tentação e pecado, que são vistos em toda parte. O que mantemos dentro de nós influencia o nosso mundo. Se abrimos mão da culpa, enxergaremos inocência. No entanto, uma pessoa guiada pela culpa enxergará apenas o mal. Fecha aspas. Dr. David R.
Então, da próxima vez que um sentimento negativo tomar conta de você, lembre-se de que não importa o que ele aparenta ser, você o está experimentando porque ele já está dentro de você, não porque uma pessoa ou uma circunstância externa o causou. Talvez você pense que a gente já deveria ter resolvido esse assunto a essa altura, não é? Afinal, a partir da nossa experiência, fica claro que os sentimentos negativos surgem de dentro do corpo. Nenhum de nós jamais caminhou por uma rua e teve que evitar sentimentos negativos voando na nossa direção. Você nunca vai encontrar um sentimento negativo fora do seu corpo ou do corpo de qualquer indivíduo. A causa dos nossos sentimentos negativos é a nossa reação a uma pessoa, circunstância ou acontecimento, não a pessoa, as circunstâncias ou evento em si. Querida, encolhi a mim mesmo. Sentimentos negativos ganham ainda mais energia quando acreditamos que somos um sentimento negativo. Mas como podemos ser um sentimento? Quando nos identificamos com um sentimento, isso significa que encolhemos o nosso eu infinito, porque estamos nos permitindo ser governados por um sentimento minúsculo e insignificante. Abre aspas. Pensamentos e emoções parecem poderosos porque nós os energizamos. Ao deixá-los crescer e diminuir por conta própria, eles simplesmente seguem em frente. Fecha aspas. Kalyani Lowry. Abre aspas. Não é legítimo dizer estou triste. Em vez disso, deveríamos dizer neste momento, um sentimento de tristeza flui em mim. Se deixarmos o sentimento de tristeza fluir automaticamente e sem nem perceber, passamos a nos posicionar contra aquilo que está fluindo. Fecha aspas. Franz Lusley. Pergunte a si mesmo. Você é o sentimento de tristeza ou aquele que está ciente da tristeza? Você é aquele que está ciente da tristeza. Você estava aqui antes de a tristeza chegar? Tenho certeza de que sim. Você vai continuar aqui depois que a tristeza for embora? Espero que sim. Quando a tristeza passar, uma pequena parte de você terá se perdido? Espero que não. Sim, você estava aqui antes de a tristeza chegar. E sim, vai continuar aqui depois que ela foi embora intacto, pois você não é a tristeza. A tristeza é uma coisa da qual você fica ciente e, sob hipótese alguma, ela é quem você é. Não deixe que um sentimento o encolha até o tamanho de uma ervilha, pois você é o ser infinito que mantém o universo no lugar. Abre aspas. Pare de agir de forma tão pequena. Você é o universo em movimento estático. Fecha aspas. Rumi. Minha mestra sugeriu que eu questionasse todos os meus sentimentos negativos da seguinte maneira. Eu sou isso ou sou a pessoa que está ciente disso? Fecha aspas. Essa pergunta faz com que os sentimentos percam a maior parte do seu poder na mesma hora, porque impede que você se identifique com ele. Abre aspas. Perceba que os pensamentos e sentimentos são como um trem que entra em uma estação e depois vai embora, seja como a estação, não como passageiro. Fecha aspas. Rupt Spira. Note que os sentimentos aparecem e depois desaparecem, e que é você, a consciência, que está consciente deles quando eles aparecem e também quando desaparecem. Abre aspas. Os sentimentos negativos
estão em você, não na realidade. Nunca se identifique com esse tipo de sentimento. Eles não têm nada a ver com o eu. Não defina a essência a partir disso. Não diga, sou deprimido. Se quiser dizer é deprimente, tudo bem. Se quiser dizer é um pouco melancólico, tudo bem. Mas não, sou melancólico. Você está se definindo a partir do sentimento. Essa é a ilusão, esse é o erro. As coisas estão um pouco deprimentes nesse momento. Há mágoas nesse momento. Mas deixe estar, deixe isso para lá. Vai passar. Tudo passa, tudo. Fecha aspas. Anthony de Mello. Abre aspas. Diga à sua mente. Fique tão nervosa ou deprimida quanto quiser. Apenas vou observá-la ou ignorá-la, mas não vou me juntar a você. Fecha aspas, Muge. Um trabalho interno. Abre aspas. Imagine que um paciente que vai ao médico e relata o que está sentindo. O médico diz: muito bem, entendi os seus sintomas. Sabe o que vou fazer? Vou prescrever um remédio para o seu vizinho. O paciente responde: muito obrigado, doutor. Isso faz com que eu me sinta bem melhor. Não é absurdo? Mas é exatamente isso que todos nós fazemos. A pessoa que está dormindo sempre acha que vai se sentir melhor se a outra pessoa mudar. Você sofre porque está dormindo, mas ao mesmo tempo pensa: como a vida seria maravilhosa se a outra pessoa mudasse, como a vida seria maravilhosa se meu vizinho mudasse, a minha esposa mudasse, o meu chefe mudasse. Fecha aspas. Anthony de Mello. Não espere as pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos mudarem para que você se sinta melhor, porque nenhum deles jamais vai fazer isso. Você nunca vai ser feliz se ficar esperando o mundo mudar de acordo com os seus desejos ou suas expectativas. Mudar como você se sente a qualquer momento é sempre um trabalho interno. Abre aspas. Investimos todo o nosso tempo e toda a nossa energia tentando mudar as circunstâncias externas, tentando mudar os nossos cônjuges, os nossos chefes, os nossos amigos, os nossos inimigos, todos. Não temos que mudar nada. Os sentimentos negativos estão em você. Nenhuma pessoa na Terra tem o poder de deixá-lo infeliz. Ninguém lhe disse isso, e sim o contrário. Fecha aspas. Anthony de Mello. Sentimentos negativos são auto-infligidos. Somos nós que causamos estresse e tristeza a nós mesmos. Mas, da mesma forma, gostamos de acreditar que o nosso estresse e a nossa tristeza são infligidos pelo mundo que nos rodeia. Abre aspas. As ações dos outros não têm o poder de lhe conceder ou negar a paz. Fecha aspas. Jack O'Keefe. Abre aspas. Nenhum acontecimento justifica um sentimento negativo. Não existe situação no mundo que justifique um sentimento negativo. É isso que todos os místicos têm tentado nos dizer, falando até perderem a voz. Mas ninguém escuta. O sentimento negativo está em você. Fecha aspas. Anthony de Mello. É uma boa notícia o fato de provocarmos sentimentos negativos a nós mesmos, porque isso significa que temos o poder de parar de fazer isso. E quando sofremos o suficiente com esses sentimentos ruins, vamos desejar encontrar uma saída. Nada nos incentiva mais a querer procurar uma saída do que a infelicidade e o sofrimento. Uma notícia ainda melhor.
Existe uma maneira simples de acabar com os sentimentos ruins para sempre.